A polícia entrou em confronto com manifestantes em Nairobi, capital do Quênia. As manifestações foram convocadas pelas redes sociais e começaram no dia 18 de junho para protestar contra o aumento de impostos. O presidente William Ruto anunciou uma reviravolta política e retirou o projeto de lei em 26 de junho, depois que os manifestantes invadiram o parlamento e a polícia respondeu com disparos. Segundo a Comissão Nacional de Direitos Humanos do país, 39 pessoas morreram desde o primeiro dia de manifestação. A comissão condenou o uso da força excessiva e desproporcional contra os manifestantes. E quem chega para fazer uma análise sobre essa e outras notícias internacionais é Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Conexão Record News. Como é que você analisa essa série de protestos no Quênia que hoje voltou a ficar num ponto crítico com a polícia? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Olha, os protestantes afirmam que eles não têm uma liderança, que eles se organizam pelas redes sociais, como você falou há pouco. É um movimento muito grave porque eles acusam o governo do Ruto de ser corrupto, de ter funcionários corruptos ali. Ele é presidente desde 2022. Antes ele foi vice-presidente do país por quase 10 anos, desde 2013. Mas veja só, ele sofre pressão para pagar o débito do país, que é muito alto. Então ele estava tentando juntar 2,7 bilhões de dólares para pagar esse débito, porque credores cobram o país, inclusive o FMI vem cobrando, a dívida começa a ficar insustentável e optou por conseguir esse dinheiro aumentando os impostos. E aí aconteceu algo muito grave, né? Como você relatou há pouco, Jonathan, que no dia 25 agora de junho, um grupo grande de protestantes tentaram invadiram, na verdade, uma parte do parlamento, inclusive atearam fogo e a polícia disparou contra essas pessoas, ou seja, atirou contra civis. E aí que morreram 39 pessoas, boa parte delas foi ali, e as demais desde o início dos protestos há pouco mais de 2 semanas. Mas a questão toda ele recuou nessa questão de aumentar os impostos, né? Ele já não vai mais fazer isso, pediu para os seus assessores acharem uma solução para cortar gastos, mas a população não quer conversar com ele, continua pedindo que ele saia, Jonathan. Ô Vitélio, agora o que explica essa fragilidade econômica e política de um modo geral nos países africanos? Olha, Jonathan, essa é uma pergunta de tese de doutorado. Foram escritas teses com essa pergunta, aliás. Eu diria que o que explica em grande margem é que nada na África é por acaso. Cada centímetro daquele continente foi dividido por nações que foram explorar a África, especialmente nações europeias, e não por acaso essa foi uma das razões que levou à Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha sentia que tinha ficado de fora dessa partição da África e de outros mercados que poderiam ser explorados por países europeus. Então a história é muito longa, não é de agora. Existem diversas outras questões, porque essa é uma pergunta ampla. Hoje, por exemplo, existe muita corrupção. Então, países como o Sudão, que produzem ouro e petróleo, 90% do ouro do Sudão é escoado para a Rússia. A Rússia paga através de armas ou através de ajuda militar. Inclusive, o Grupo Wagner era muito presente ali, ainda só com outro nome agora. Então, existe uma questão de exploração dos países africanos e existe a questão de como começou a se colonizar, vamos chamar assim, a África já há séculos, né, Jonathan? Pois é, e aí a gente vê quando a política falha, não é? A população é que sofre as consequências disso com a pobreza, a dificuldade de acesso aos serviços básicos e, infelizmente, na África, esse é um cenário que a gente tem visto de forma muito recorrente, não é? Ou seja, a população que paga a conta por maus líderes que não conseguem fazer aquilo que prometeram quando foram eleitos. O Ruto ele já tinha sido acusado pelo Tribunal Penal Internacional de ter cometido crimes contra a humanidade num protesto pós-eleitoral lá em 2007, 2008, ou seja, tem um histórico já sobre esse presidente. Ele nega agora que tenha cometido atos contra os civis do país, mas há 39 pessoas mortas, ou seja,
quem vai responder por isso? Alguém precisa ser responsabilizado, Jonathan. Exatamente. Agora a gente muda de assunto para falar do julgamento de Keiko Fujimori, que começou ontem em um tribunal de Lima, no Peru. Mas o processo pode demorar mais de um ano. A ex-candidata à presidência é acusada de lavagem de dinheiro, crime organizado, obstrução de justiça e falsas declarações em procedimento administrativo. A promotoria peruana concluiu que Keiko financiou as campanhas de 2011 e 2016 com dinheiro da Odebrecht, que não declarou. A informação dos promotores é de que a empreiteira brasileira pagou $1.200.000, mais de 6 milhões de reais na cotação atual, para a jornada política da ex-candidata. Fujimori, de 49 anos, líder da Força Popular, principal partido de direita do Peru, sempre se declarou inocente. Ainda com as aspirações presidenciais, a peruana esteve em prisão preventiva 2 vezes, por 16 meses no total, e agora pode ser condenada a 30 anos e 10 meses sob custódia. Se for considerada culpada e o julgamento terminar antes de 2026, Keiko Fujimori não vai poder concorrer às eleições. No mesmo processo, há outros 45 acusados, incluindo o ex-marido, o ítalo-americano Mark Vito, e ex-dirigentes da cúpula do partido fujimorista. Além deles, 4 ex-presidentes são investigados. Vitalio, a Keiko é uma personalidade muito conhecida no Peru, mas também conhecida muitas vezes pelo lado negativo, notícias que realmente colocam em xeque a credibilidade dela como uma possível governante. Ela diz que é perseguição política. Ela quase venceu 3 eleições para a presidência, mas quase venceu com margens de 49,88% dos votos em uma das eleições, 49,87% dos votos em outra, ou seja, ela chegou muito perto de ser presidente. A questão é que essas acusações contra ela são a da Lava Jato no Peru, que continua, né? Então envolvem a empresa brasileira Odebrecht, entre outras empresas. Você disse que o processo pode durar mais um ano, é uma visão otimista, porque são mais de 2.000 testemunhas e mais de 5.000 documentos para serem analisados. A expectativa é que esse processo vai ultrapassar o período da campanha eleitoral do Peru para daqui mais de 2 anos, Jonathan. Então, não deve se resolver logo essa situação. Pois é, agora a gente fala sobre a guerra no Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o exército está perto de eliminar a capacidade militar do grupo terrorista Hamas. As forças de defesa de Israel publicaram o vídeo de um túnel de 1 quilômetro na região central da faixa de Gaza, utilizado pelos terroristas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que as operações avançam para o final da fase de eliminação da organização. 20 foguetes lançados contra Israel foram interceptados. O grupo Jihad Islâmica, aliado do Hamas, reivindicou o ataque. Os disparos vieram da cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Após a ofensiva, um porta-voz do exército de Israel publicou um comunicado em árabe pedindo que moradores da região se dirijam às zonas humanitárias. Cerca de 50 pessoas que haviam sido capturadas pelas forças de defesa de Israel foram soltas. Um dos libertados é o diretor do maior hospital da faixa de Gaza. Os militares suspeitam que a instituição tenha servido como centro de comando do Hamas. No norte de Israel, as forças de defesa abateram ao menos 7 foguetes vindos do Líbano. Um vídeo mostra bombardeios da Força Aérea contra alvos militares do Hezbollah, grupo que tem apoio do Irã. Vitalio, é claro que num conflito como esse, né, que se estende já há bastante tempo, também existe a guerra de informações, né, sobre o que um lado fala e aquilo que é verdade ou não, uma tentativa de você diminuir o seu inimigo ou de enfraquecer o seu inimigo. Você acha que, de fato, o Hamas está perdendo força nesse confronto direto com o exército de Israel? Olha, Jonathan, se a gente olhar para os números, o próprio governo de Israel divulgou faz pouco mais de um mês que metade da força do Hamas tinha sido destruída, ou seja, dos cerca de 30 mil combatentes, 15 mil tinham sido eliminados, ou seja, só metade. Para eliminar essa metade foi necessário destruir, porque essa foi a estratégia de Israel,
a faixa de Gaza. E muitos civis foram vitimados. O Netanyahu é criticado não por ter defendido Israel, mas sim pela estratégia que usou para atacar o grupo terrorista Hamas. Agora, faz 2 semanas que o principal porta-voz do exército de Israel, o contra-almirante Daniel Hagari, disse que não era possível eliminar o Hamas. E ele foi muito mal interpretado por isso, porque o exército divulgou notas dizendo que o que ele queria dizer é que não é possível eliminar a ideologia, porque o Hamas pode se propagar para outras gerações, mas que o Hamas está aquecido. De fato, o Hamas tem capacidade, não há dúvida, menos armas, menos capacidade de reagir de Gaza, afinal de contas, todo o acesso a ela foi, inclusive os túneis que Israel alegava ali pelo Sinai, né, por baixo do portão de Rafah. E também pelo portão Kerem Shalom, que fica na tríplice fronteira entre o Egito, Israel e a faixa de Gaza. Agora, é possível que o que Israel queira dizer com isso, que está próximo de eliminar o líder, por exemplo, das brigadas Al-Qassam, né, que é o Mohammed Deif, ou seja, o líder militar do Hamas ali. A gente não sabe porque é um pronunciamento aberto ainda. E, na verdade, quem analisa essa guerra tem a nítida impressão de que o que o Netanyahu quer nesse momento é aguardar pelas eleições nos Estados Unidos, já que o Trump, no debate presidencial com o Biden, se posicionou contra a existência de um Estado palestino, Jonathan. Pois é, eu queria realmente tocar nesse ponto, né, sobre como as eleições nos Estados Unidos vão influenciar em 2 conflitos, né? Este no Oriente Médio entre Israel e Hamas, mas também temos que falar sobre a guerra da Ucrânia contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque a gente sabe do apoio que os Estados Unidos têm dado para a Ucrânia com envio de armamentos, enfim, ou seja, e o Trump é um perfil bastante diferente do atual governo. Olha, no debate, o Trump disse que não concordaria com a solução do Putin, né, a solução de congelar a guerra como ela está. O que já é uma grande coisa, porque, por exemplo, a China e o Brasil se posicionaram favoravelmente a congelar as linhas da guerra como ela está, né? Isso seria, sim, favorecer o Putin. Isso já aconteceu antes na história, aconteceu com o Hitler, quando ele invadiu a Tchecoslováquia em 1938, e a chamada de política do apaziguamento. No final das contas, o que o Hitler fez foi usar a Tchecoslováquia, a estrutura, as fábricas, inclusive os soldados da Tchecoslováquia, para invadir a Polônia. Ou seja, a visão que se tem na Europa é que se o Putin fosse parar, ele teria parado em 2014, lá na Crimeia, e não parou e não deve parar agora. Toda a questão é que o Trump deu uma resposta de que não concordaria com essa solução do Putin, o que já é uma grande coisa. Mas há uma saída para a Europa única nesse caso, Jonathan, porque o Trump disse, olha, os países da OTAN têm que pagar mais, ou seja, tem que pagar pelo menos 2% do seu PIB em defesa, que é exigido pela OTAN, e existe, então, para a Europa uma única escolha, que é se armar. Ou se arma por medo da Rússia, por medo do avanço da Rússia sobre a Polônia, os países bálticos, ou se arma porque o Putin vai exigir isso. Mas, de qualquer forma, o Putin não, o Trump vai exigir isso. Mas, de qualquer forma, se o Trump se eleger, ele não deve sair da OTAN, que foi uma ameaça que ele fez várias vezes, Jonathan. Fetalho, eu queria muito ouvir sua opinião sobre um assunto que nós falamos muito semana passada, depois do debate, e ainda, claro, que está muito quente, que é a questão de Joe Biden ser ou não capaz de seguir adiante nesta disputa contra Donald Trump. Qual é a sua opinião sobre isso, né? Assistindo ao debate, vendo qual foi a postura dele, né? O Partido Democrata teria outro candidato para colocar no lugar para seguir com essa disputa? Olha, Jonathan, muitas pessoas têm pedido para o Biden se retirar. Inclusive, a percepção dos eleitores americanos, antes 63% era favorável que ele se retirasse, desse espaço para outro candidato. Hoje são 72%, 73%, pesquisa recente. Quando o Biden se elegeu, ele é de 1942, então ele se elegeu com 78 anos, o presidente mais idoso da história dos Estados Unidos. Ele se elegeu com a Kamala Harris, que na época tinha 55, hoje tem 59. E ele se elegeu dizendo que ele passaria o bastão para uma nova geração de democratas. Neste momento, existem sim governadores de outros estados que poderiam se candidatar, que poderiam, são só 6 semanas até que isso seja possível, porque os democratas precisam apresentar o candidato.
Mas a lógica é de que na chapa do Biden está a Kamala. E todos os centenas de milhões de dólares arrecadados para essa campanha até agora, só seria possível de se utilizar esse dinheiro se a Kamala fosse candidata, porque ela está inscrita na chapa. Se um outro governador desses for candidato, vai ter que começar a angariar recursos do zero, sendo que o Trump já tem centenas de milhões para sua própria campanha. E aí tem outras questões, só para finalizar. Tem o fato da Kamala ser filha de jamaicano com indiana, né? Ela é uma filha de imigrantes. Então existe a questão do identitarismo do Partido Democrata, que tirar uma mulher com esse perfil, filha de imigrantes, para colocar um governador branco, não fica bem para o Partido Democrata. E existe uma terceira questão, que é os democratas, né, são cerca de 3.900 delegados que indicaram o Biden até o momento, de 4.100, ou seja, 90% dos delegados. Esses delegados, eles teriam o peso de ter indicado um presidente que não teria condições de cumprir mais um mandato, mas ao mesmo tempo o Partido Democrata escolheu uma vice-presidente, que foi a Kamala, e se eles não deixarem ela concorrer, a mensagem que os democratas passariam é: bom, o presidente não teria condições de governar, mas se ele saísse, quem ficaria no poder é a vice, que nós também achamos que não tem condições de governar, e por isso nós vamos indicar outro candidato. E no meio disso tudo existe a questão de como se pontua nas pesquisas. Nenhum deles pontua bem, nem a Kamala, nem os governadores, possíveis candidatos, contra o Trump nesse momento, Jonathan. Pois é realmente uma novela da vida real que a gente vai ter que acompanhar dia a dia para ver o desfecho. Vitélio, muito obrigado pela sua análise e até uma próxima. Prazer conversar com vocês. Até logo. Obrigado.